sou do Rio de Janeiro, né? E a minha família é de uma família de ferroviários. A gente sempre gostou dessa coisa de transporte, né? Nossa família sempre foi muito voltada para mecânica e eu sempre quis ser aviador, desde criança. Na verdade, eu queria muito ir para a Marinha também. Então, minha primeira opção era ir para a Marinha. E, na sequência, obviamente, ser aviador. Aqui, aviador era uma coisa assim, parecia tão distante, mas eu consegui. Entrei para a Epicar, eu tinha 13 anos, porque minha mãe era professora, eu aprendi a ler muito cedo. Com 4 anos de idade eu já sabia ler e escrever. Minha mãe não tinha com quem me deixar, ela me botava na pré-escola de manhã, que quase nem existia isso no jardim de infância. O povo achava ela meio maluca porque ela me botava na escola. E à tarde eu ia para a escola que ela era diretora, assim, era perto da favela da Catacumba, no Rio de Janeiro. Sim, eu tenho 60 anos, então você imagina como o Rio de Janeiro é completamente diferente do que é hoje. Muito tranquilo, você podia andar de janela aberta, né? Era outra era. Mas o que acontece? Eu, por causa de estudar muito cedo, comecei a vida muito cedo e com 13 anos eu já estava no segundo grau. E o segundo grau, justamente, passei para a Epicar e fui para a Epicar. E são 7 anos de formação, 3 anos em Barbacena e 4 anos em Pirassununga. Os 3 anos em Barbacena você não voa. Comecei a voar aos 17, antes de tirar a carteira. Olha só que interessante. Força Aérea Brasileira. Aí comecei a voar. Ali você aprende a voar, aprende o beabá. E durante a formação você aprende até a fazer o que a Esquadrilha da Fumaça faz. Voo de ala, voo de instrumento, né? Em 200 horas você aprende muita coisa. E eu fui selecionado, dentre aqueles que se formaram, que na minha turma se formaram 116, eu fui selecionado para aviação de caça. E 50 de nós íamos para aviação de caça, e esse treinamento da aviação de caça é um treinamento super, vamos dizer assim, seletivo também. Então eu fui para Natal, Rio Grande do Norte, para Natal, e nessa época... Agora, se você fosse perguntar assim, poxa, mas do ponto de vista da espiritualidade, como é que você era? Cara, eu sempre fui... tive muitas experiências, assim. Eu tinha muita clarividência quando era criança. Eu via espírito, né, como diz o outro. I see dead people, como diz. Né? Eu era mais ou menos que nem aquele cara do Sexto Sentido. Né? E a tua família era de qual religião? Assim? Meu pai minha família é católica, assim, mas é um católico, aquele católico light, que não é todo brasileiro. Aquele né? Católico carioca, né? Carioca. Que faz tudo, né? Tem um pouco de tudo misturado. Tem um pouco de tudo misturado. Tá, então tinha gente espírita também na família, espírita de tudo que é jeito, espírita de Umbanda, espírita de kardecismo. Então havia uma abertura para se falar dessas coisas. Eu nunca tive dificuldade de falar com meu pai, com a minha mãe. Meu pai tinha as percepções. A gente, quando eu era criança, não conversava muito sobre isso, mas eu conversava muito com a minha mãe e minha mãe falava assim, seu pai percebeu uma coisa parecida. E a gente batia muito nas percepções. E isso sempre me deu uma noção de que eu não comecei aqui e que eu não termino aqui nessa vida, né? Que a vida humana é uma coisa passageira, tá certo? E a gente é muito mais velho do que isso. E isso eu já sabia, isso para mim não era uma questão de acreditar ou deixar de acreditar, é coisa da vivência de criança. E não veio da família, isso era uma coisa mais inata. Não veio da assim, criança, era meio inato meu, sabe? Eu já saía do corpo, eu tinha aquelas experiências de voar, sabe? Eu tinha muito sonho de voo, eu tinha muitas essas coisas, eu tinha muita catalepsia projetiva. Quem sabe o que é isso? É essa coisa da gente não conseguir se mexer. Entendeu? Uma hora que você. Paralisia do sono. Paralisia do sono. Você fica preso na cama. No início eu achava aquilo horroroso, mas depois, quando eu descobri que dava para sair do corpo, aí eu achei que eu gostava. Quando tinha catalepsia, eu já sabia que eu ia conseguir volitar, eu ia conseguir sair do corpo. Então, isso eu já tinha, antes mesmo de passar pela EQM. Mas quando eu cheguei nesse momento, né, todo mundo que tenha um objetivo na vida, que é um objetivo maior do que simplesmente uma coisa mais material, e eu já tinha isso, eu já tinha noção de que eu vim para esse planeta para fazer alguma coisa. Entende? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, em determinado, naquele momento ali, foi um momento crítico, um momento de confronto com essa minha realidade que estava por vir, vamos dizer assim.
e uma pressão, assim, uma coisa, o momento da minha EQM foi uma pressão, uma coisa super forte. A gente hoje sabe que isso tem ondas do passado, coisas que a gente fez, né? O que a gente é hoje é fruto do que a gente já fez, né? Então, é bem simples isso. Mas determinados momentos são momentos que a gente pode fazer ajustes, grandes ajustes. E eu senti que alguma coisa de muito sério ia acontecer comigo. Minha mãe sonhou também que eu ia morrer. Eu sabia que eu não ia passar de 21 anos. Que coisa. Coisa muito louca isso, cara. Eu falei, porra, mas... Isso é intuitivo, você não... É intuitivo, não tinha nenhuma razão para razão. isso. Minha mãe não falou assim, a besteira, meu filho, porque ela sabe que quando eu falava essas coisas, era das minhas percepções, assim, né? Ela até respeitava muito as minhas percepções. Porque eu via as coisas aconteciam, tinha uma coerência entre as minhas percepções, entre a minha sensibilidade, né, naquela época e os acontecimentos na vida humana normais. Então minha mãe me ouvia nisso. Aí ela ouviu, falou, ficou um pouco chocada com aquilo, mas falou, vamos ver, né, o que vai acontecer até lá. E aos 21, ela começou a sonhar, e ela veio, meu filho, você tem que fazer alguma coisa, eu tô achando que você vai morrer, eu sonhei com você no caixão mais de uma vez, não sei o que é isso. Eu falei, não, mãe, deixa de ser, olha que eu tô sentindo. E aí, cara, eu fui sentindo aquela aura, e até no momento do meu acidente, até vamos dizer assim, 20 minutos antes do meu acidente, eu poderia ter evitado. A maioria das pessoas me pergunta assim, por que você não evitou? Quando você sente aquela onda das coisas que vêm do passado, se você fugir, parece que piora. Sabe? Tem coisas que se você fugir, aumenta a criticidade. Então, você precisa enfrentar aquela realidade, entende? Com 21 anos, eu resolvi enfrentar a realidade. Falei, eu vou enfrentar isso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou enfrentar isso. Aí, eu estava lá. Uma das frases que mais me chocou, que mais me impactou, foi no dia que o oficial de operações estava lá e falou assim, olha, não se iludam. Nós somos todos assassinos profissionais. Aí bateu para mim de um jeito, sabe? Falei, pô, eu não sou assassino profissional, cara. Entendeu? Aí aquilo deu um choque, Tem que estar preparado para isso a qualquer momento nessa função, né? Tem que estar preparado para isso a qualquer momento. Eu fiquei pensando, mas eu não penso assim, eu não tenho esse... E você sente aquela aura toda daquele processo. Mas aí, seguindo adiante, fui vendo no dia do acidente mesmo, eu percebi que aquilo ia acontecer naquele dia. Eu falei, não vou sair de casa hoje. Aí recebi o telefonema de uma amiga muito amiga da família, da gente. Tudo. Hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, não, mas hoje eu não tô me sentindo muito legal. Eu falei, mas, pô, você só fica aqui em Natal só esse ano. E você não vai vir no meu aniversário? Eu falei assim, então eu vou no seu aniversário. Aí eu já desconversei, porque eu já sabia que ia acontecer alguma coisa se eu saísse. Entendeu? Então eu já procurei tirar a responsabilidade dela para não achar que era a responsabilidade dela ter me chamado no aniversário dela, tá certo? E não era mesmo, né? Porque o processo todo ao redor de mim era da minha situação, da minha vida, da minha condição. E nós fomos, então, um amigão meu parceiro, que é o 01 da minha turma, o Balator, ele foi comigo. E eu contei mais ou menos assim para ele do que eu estava sentindo, mas eu não contei tudo, assim, porque ainda fiquei preocupado que ele estava indo comigo. E a gente foi de moto, junto, né? E a gente teve um acidente de moto. Esse acidente foi numa região assim que tem pouca iluminação, tem uns trilhos de trem cravados no chão, sabe? E tinha muito acidente, justamente porque tinha muito acidente ali. Era o final de uma avenida que terminaram, não fizeram o final da construção ali, né? E aí o que eu fiz? A gente veio já cansado depois da festa, não era nem era tão tarde, e eu também nem estava a tanta velocidade assim para você achar, né? Eu estava até com certo cuidado, nem deixei meu colega levar. Ele queria levar, eu falei não, deixa eu levar, porque, né, se acontecer alguma coisa, eu sou responsável, né? Não vai ser ele que vai ser o responsável. E aí, mas cara, quando nós estamos naquela descida assim, né? E para mim, você olhava assim e era uma reta. Para mim era uma reta. Você ia chegar
direto na rodovia. Era Natal são 3 avenidas grandes que desembocam na rodovia, mais ou menos que nem Foz, tá certo? Foz é assim também. Avenida Paraná e etc. E elas desembocam na BR-277 lá na ponta. E essa BR é a BR que serve Natal e dali você vai ao longo a BR-101, né? Bom, e eu tô crente que eu ia na BR-101, então eu tava vindo o quê? 70, 80, não tava indo uma descida. Só que quando você olha, aquilo vira uma trilho de trem, aquilo acaba e é uma ruazinha pequenininha de paralelepípedo. E eu já tinha passado ali antes. Só que eu esqueci. Naquele dia eu esqueci, estava tranquilo. Quando eu vi aquilo, em cima ali de noite, freiei, tentei passar na coisa, mas não consegui. Bati provavelmente com a minha perna num daqueles trilhos cravados e tive uma fratura exposta. Caí no chão, mas na fratura exposta eu peguei uma coisa chamada gangrena gasosa. O importante de tudo isso é o seguinte: foi uma fratura exposta e eu peguei gangrena gasosa. Gangrena gasosa é super incomum. Só dá em época de guerra ou com fezes de animais. Entendeu? Mas esse troço é que nem botulismo, é uma bactéria super agressiva. Se cair na corrente sanguínea, um abraço. Dificilmente você morre. Então, como eu não sou porcelana chinesa, eu sou aqueles copos de barro ruim, que quando cai no chão quebra a asa, mas continua inteiro, entendeu? Então, bicho ruim é assim mesmo. Então, entendeu? Então, quebrou a asa, mas ficou, né? Mas ninguém acredita. Mesmo quando eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, eu contei pro cirurgião que fez uma cirurgia que eu tive nos Estados Unidos mais tarde. Ele perguntou: você teve gangrena gasosa? Eu tive. Qual foi o tratamento? Não, septicemia de gangrena gasosa. Ele olhou para mim: septicemia é infecção generalizada, não sabe? Ele olhou para mim: qual tratamento vocês estão fazendo lá no Brasil? Não, eu falei: tratamento normal. Nem consegui fazer câmara hiperbárica, porque a câmara hiperbárica da Marinha estava fechada naquela época do meu acidente. Mas aí o que aconteceu? Tive um acidente, fui levado para o hospital, o INPS. Na época, não era INSS, era o Valfredo Gurgel. Fui atendido no Valfredo Gurgel, fiquei lá 2 noites, que isso era de sábado para domingo, domingo para segunda. Na segunda-feira, eles me transferiram para o hospital da base. Quando chegou no hospital da base, que eles abriram, ainda estava sujo. Entendeu? Aí eles se escovaram, limparam, fizeram outra cirurgia, limparam tudo, mas eles perceberam que eu estava com uma infecção. Me puseram no avião e mandaram para o Rio, porque no Rio tem muito hospital melhor, tudo, mas na verdade também eles já estavam achando que eu ia morrer. Falei: bom, se tiver que morrer, deixa ele morrer no Rio, né? E o que aconteceu? A minha EQM, ela não foi no dia do acidente, porque como a infecção generalizada vai te tomando aos poucos, eles me escovaram, aquela coisa toda, limparam bastante. De segunda, na terça-feira de manhã, que era o dia 27, na terça-feira de manhã eles estavam me transferindo pro Rio. Nessa transferência eu comecei a sentir que aquilo ia me dominar de alguma maneira, sabe? Sabe que você sente que você está ficando doente de uma coisa violenta, igual você pega uma gripe muito forte que vai te derrubar? Então, eu percebi que aquilo, eles me dando oxigênio no voo, aquela coisa toda, eu falei: esse negócio vai me derrubar. Isso foi o que me fez entrar em coma. Aí eu entrei em coma. Quando eu cheguei mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu entrei em coma. Eu não lembro mais de nada, mas a entrada do coma eu me lembro. E a entrada no coma que é o início da minha EQM. Na entrada no coma, foi assim, foi engraçado que eu fui perdendo. A gente que lida muito com hipóxia, a aviação faz você lidar muito com oxigenação ou falta de oxigenação cerebral por causa do G. Eu tomei muito G, 10G, 8G, 9G na cabeça. A gente, que é naquelas curvas, né, que vai... Toda acrobacia que você faz com o avião, qualquer acrobacia que você faz com o avião... Cada G é uma força da gravidade. É uma força da gravidade. A gente puxa 6G é mole. 6G a gente puxa 100 macacão anti-G. Quando a gente voa no Chavante, a gente voa com o macacão anti-G que aumenta a capacidade em 2G. Ele são bexigas de ar que é uma calça, tipo uma calça de cowboy, só que ele tem algumas bexigas que você liga num compressor de ar. Quando aumenta o G,
o G pressiona uma bola, essa bola abre uma válvula e essa válvula infla o seu. Essa válvula permite inflar o seu macacão. Então, e aí, o que acontece? Eu cheguei no Rio, a entrada no coma é uma coisa bem interessante. Estava falando de hipóxia, né? Então eu estava acostumado a sofrer hipóxia. Como é que é isso? Começa a dar G, de repente você perde a visão periférica, sabe? A visão vai ficando, o lar vai ficando escuro aqui assim, e a visão vai ficando em túnel até que apaga. Você não desmaiou ainda, mas você não está enxergando nada. Entende? Porque um resquício de lucidez ali ainda. Não, você está lúcido, você está completamente lúcido. A primeira coisa que você perde é a visão. Você ainda está lúcido, está sabendo tudo que está acontecendo, mas você não enxerga nada. Porque a quantidade de oxigênio no cérebro não permite que o seu sistema visual esteja funcionando, entendeu? Aí se você pressionar o abdômen e jogar sangue, aí começa a enxergar de volta. Entendeu? Você faz... E aquilo se enxerga de volta. Você grita às vezes. Aconteceu isso? Várias vezes. Aí você está no meio de uma manobra e você faz e acende a luz. Mesmo, então. É técnica mesmo para você aguentar mais G. Eu já sabia, à medida que foi diminuindo a minha oxigenação cerebral, como é que aquilo foi acontecendo. A primeira coisa que perde realmente é a visão. Então eu perdi a visão. Aliás, a primeira coisa que perde é a capacidade de se movimentar. Eu fiquei naquele estado cataléptico, né? Você não consegue mais movimentar o corpo. A última coisa que eu lembro que eu falei foi, eu pedi para a enfermeira ajustar a minha perna para ficar numa posição melhor, porque estava dolorido. E quando ela botou no lugar, aí eu relaxei, aí eu comecei a entrar no coma. Aí perdi a visão, perdi a capacidade de movimentar, perdi a visão. E aí a última coisa foi a audição, assim, fica aquela coisa distante. No fundo, assim. Lá no fundo, daqui a pouco as pessoas falando que estavam aqui do lado, parece que está lá longe, aí sumiu. Aí sumiu, você perde o contato completamente com o mundo físico, né? Aí nessa hora, fiz uma visão panorâmica, assim, uma revisão de todos os pensamentos, sentimentos, todas as emoções que eu tive e todas as interações com as pessoas durante toda a minha vida. Que era 21 anos, até que foi rapidinho. Só que é uma visão, muita gente fala em imagem, né? Eu não tive imagem nenhuma, foi só pensamento. Eu fui revisando os pensamentos. Lembrança, cara, completa. É uma coisa assim, e é de trás para frente, né? É ao contrário no tempo. E aí você vai fazendo uma espécie de balanço, sabe? Fui vendo os encontros humanos, eu vi a importância dos encontros humanos. De certa maneira eu vi, naquele momento dava para saber a importância que aquelas pessoas tinham na minha vida, coisa que a gente normalmente não sabe. E aí fiz o balanço, falei assim, nossa, eu não aproveitei bem, cara, os encontros humanos, principalmente os encontros humanos, eu dei pouco valor a isso. Né? Fiquei pensando, se eu tivesse outra chance, eu iria valorizar mais as relações e os encontros isso humanos. quando... É uma sensação gostosa, muito prazerosa de morrer. Morrer não é ruim. É doce morrer no mar, como diria como diria nosso amigo, né, Jorge Amado. Então é doce morrer no mar. Isso dá uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de alívio que a gente tem quando a gente entra no sono? Multiplica por 1000, que é isso que você sente. É um alívio do corpo humano. O corpo humano é uma coisa muito pesada. É uma carga pesada que a gente carrega para lá e para cá. E a gente não se dá conta. A gente já está acostumado com ela. E fiquei com uma sensação de incompletude. Deu uma sensação de incompletude, sabe? Mas naquela hora que deu isso, que eu estava assim, uma reflexão profunda, né? E eu senti uma expansão. Aí aquela expansão que eu estava aumentou mais ainda. Então eu senti a presença de duas consciências assim, e que me fizeram uma expansão assim enorme, mas uma expansão muito grande. Então eu saí daquela reflexão para uma sensação de completude. Eu estava com uma sensação de incompletude e fiquei com uma sensação de completude. E aí a mensagem, assim, que não tinha palavra, não tinha corpo, né? A gente estava num estado, vamos dizer assim, um estado mental, um estado de
sabe, de interação profunda. E aí ele falou, e eu percebi que eu conhecia muito aquelas duas consciências, entende? Que eram muito, não é que elas eram próximas assim, irmão, mas é que eu conhecia muito mesmo. Conhecia muito consciencialmente, assim, conhecia muito espiritualmente. Hipóteses, eu acho que uma dessas pessoas eu conheci nessa vida e a outra eu cheguei muito perto dele no Chile, entendeu? No Chile, cheguei muito perto dele, mas eu não tive a oportunidade de conversar. Eu acho que é uma consciência muito mais avançada que eu, está em outro nível, em outro estágio, e a gente já teve muitos contatos anteriores, e ele voltou naquele momento ali. E eu acho que ele era uma pessoa física. E os dois eram pessoa física, não eram espírito. Vivas. Eles eram vivos. Eles eram vivos. Depois, no encaminhamento da vida, eu passei próximo dessas consciências, muito próximo dessas consciências. E eu acho que eles são conscientes. São pessoas vivas, consciências intrafísicas, pessoas ainda humanas, pessoas humanas. E aí tem todo um capítulo do Chile, que é um capítulo à parte, daria para a gente falar muitas horas aqui só, e em função até da relação com esse processo. Mas naquele momento, aí o que acontece? Eu não lembro o que aconteceu desse momento para o momento do retorno. Mas aqui passaram-se 18 horas. Entre isso e aquilo foram 18 horas. Quantos milênios do outro lado? Cara, muita coisa deve ter acontecido, porque eu voltei muito diferente dessas 18 horas. Voltei assim muito turbinado dessas 18 horas. Pra você ter uma ideia, só fazendo assim um resumo, para você ter uma ideia do que eu vivenciei. Eu tive 9 cirurgias em emergência. O meu curativo, ele era diário e com anestesia geral, porque você tinha que fazer debridação da área local. Eu parei de fazer debridação. Era, vamos dizer assim, fisicamente um sofrimento absurdo. Sofrimento emocional, zero. Zero. Entende? Então, fisicamente, e as pessoas que estavam perto de mim, que perceberam isso, elas percebiam essa mudança, entendeu? Mais de 2.000 pessoas foram me visitar no hospital. 2.000 pessoas. Aquilo foi uma atração. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi uma atração absurda, assim, porque naquela época eu participava participei durante um bom tempo de uma religião japonesa também, e era conhecida no Brasil também. E os meus colegas de turno, e as pessoas da família, e as pessoas que sabiam, aquilo fez uma mobilização muito grande das pessoas. E isso deve ter ajudado também na tua Isso tudo tem relação né? com o processo. Isso tudo tem relação com esse ajuste com essas consciências do passado. De não comunicação, não, de comunicação profunda, mas sem palavras. E aí ele pergunta para mim assim, você quer viver ou quer morrer? Ah, foi feita a pergunta, então. A pergunta foi feita. Aí, não, mas sabe o que eu perguntei para ele? Eu vou lembrar disso aqui? Se eu for lembrar disso aqui, eu quero voltar. Se não, você diz o que é melhor. Tava lúcido, né? Tava muito lúcido. Tava muito Foi esperto, lúcido. foi esperto. Vou lembrar? Vai lembrar, então posso voltar. Bela sacada, né? Aí a pessoa pergunta assim, mas você não perguntou se ia voltar com uma perna do... Não, e não interessava. Se eu lembrasse daquilo, eu podia voltar sem perna nenhuma. Sem braço. Entendeu? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Você colocou só essa condição, então. Não, o resto não importa. O resto, Me adapto. Não, só diz o que é melhor que a gente faz. Cheguei ali, olhei. Aí quando eu tive aquela visão inicial, eu falei, não, se eu tivesse chance de reajustar isso aqui, por isso que eu falei, vou lembrar disso aqui, me dá de volta que eu ajusto um monte de coisa. Eu já vi com um monte de coisa para fazer o ajuste. Então, eu observei o nível evolutivo daquelas consciências, entende? Eu observei que eu era muito mais do que meu cérebro físico, e aquilo ficou muito claro para mim, de uma maneira muito profunda. Eu observei que as pessoas todas que eu poderia me aprofundar na história que todas as pessoas que eu encontrei tinham comigo. Eu podia fazer aquilo durante a vida física. E
qual seria a outra vida física, eu ia voltar já pronto com aquilo ali. Porque se eu fosse começar do início, eu ia ter que ficar com todo o restringimento para recuperar tudo aquilo. Se eu fizesse aquilo, era um tremendo passo que eu conseguia dentro da minha vida. O conteúdo da sua execução é que tem importância. Então, quando a gente fala que o processo é mais importante do que o resultado, é mais ou menos isso, mas é um pouco mais embaixo do que isso. O conteúdo da execução é mais importante do que a execução em si. Então, tudo que a execução vai fazer, vai mudar a gente, vai mexer nas pessoas, vai mexer em mim, vai mexer no restante todo, isso é mais importante do que o que eu vou fazer. E outra coisa, é muito importante que eu esteja disponível para, vamos dizer, as reconfigurações de tudo, eu possa estar disponível, lúcido, para atender as necessidades que, porventura, eu fosse chamado. O que acontece? Na minha volta, eu senti um restringimento muito grande. Eu estava numa condição de expansão consciencial, assim, nirvânica, que a gente chama, sabe? Aquela coisa de cosmoconsciência. Eu estava num estado... E aí aquilo foi... Eu fui reduzindo o escopo, né? Não parece que você se movimenta para lugar nenhum. Você simplesmente reduz o escopo e eu era o planeta Terra. Aí você, quando é o planeta Terra, assim, você está acoplado com todo o planeta Terra, com todas as consciências que estão aqui, vivas ou não. Então, naquele momento, eu conseguia andar pela história, olhar as coisas. A vida humana parecia muito caricata, a ciência humana parecia muito infantil, entende? Muito infantil, muito superficial. As percepções cerebrais muito restritas. E aí eu fui, né, reduzindo, e de repente eu era no hospital. Aí eu já sabia que meu pai não estava lá dentro, sabia o que meu pai estava sentindo, do lado de fora, sabia quantas pessoas estavam dentro do hospital, onde minha mãe estava, qual ramal que ela estava, quantos tijolos tinha no hospital. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Não era você ir lá procurar. Eu sabia tudo que tinha acontecido na cirurgia. Eu sabia todas as emoções, quem tinha feito o quê, quem tinha decidido o quê. Eu sabia que a minha mãe tinha decidido assinar, né, pela minha amputação, e ela estava preocupada com isso. Sabia que ela estava num determinado ramal, num determinado quarto dentro do hospital, com algumas pessoas. De repente eu era o quarto do hospital. Aí ali dentro estava um enfermeiro, que eu sabia o nome dele, inclusive sei até hoje, que era Barreiros, e sabia que ele era casado, que ele tinha filhos, que tinha cachorro, sabia o que ele estava pensando naquela hora. Eu sabia que ele estava preocupado que eu morresse ou que eu acordasse na oportunidade dele, sabia que ele tinha entrado no meu quarto, saído. Estrutural, cara, sabe? Aí o Barreiros levantou. Eu deitado naquela posição, aquele quarto era um isolamento, porque a gangrena gasosa é muito complexa. Eles tinham que criaram uma UTI num quarto separado, fizeram uma UTI lá, para me manter isolado. E ele estava lá dentro do isolamento. Aí o Barreiros levanta, eu senti ele levantar, senti ele vir andando na minha direção. Quando ele chegou pertinho, que ele ia abrir a boca, que eu sabia a hora que ele ia abrir a boca, eu falei, Barreiros. Aí ele tomou um impacto. Oi, será que esse cara acordou já? Como é que ele sabe meu nome? Primeiro impacto que ele tomou. Falei, Barreiros. Aí ele veio no ímpeto já para me contar que eu tinha sido amputado. Eu falei, calma, eu sei que eu fui amputado, vai ficar tranquilo. Caramba. Fica tranquilo. Mas eu preciso falar com a minha mãe. A sua mãe tá aqui no hospital, mas eu não sei o ramal. Mas eu sei qual é o ramal. Liga lá no ramal. Liga lá no ramal, tá? Discou e me entregou o telefone. Eu peguei o telefone, minha mãe atendeu do lado de lá. Eu falei, puxa, mãe, ainda bem que você autorizou a minha amputação. Que coisa. Impressionante. Impressionante. Ainda bem que você autorizou a minha amputação. Muito obrigado por ter feito isso. Aí eu senti o alívio da minha mãe do lado de lá. Um silêncio interior estrutural. Mas só 10 anos eu tenho esse silêncio ininterrupto. Parecido com esse que a gente está sentindo agora. Isso é o meu íntimo, há 10 anos. Mas isso é uma parte do resultado dessa experiência.
Eu consegui recuperar isso consegui recuperar estruturalmente isso dentro da minha vida de maneira ininterrupta depois de depois de 30 anos de trabalho com a minha autocognição. Você pega, é inevitável porque pega. Isso que a gente faz uns com os outros é o processo evolutivo. Entende? Aquilo, as convivências, as interações humanas são as oportunidades de fazer isso pegar. Entendeu? Por isso a importância disso no início da experiência. Aí, olha só. Isso aconteceu, eu voltei naquele momento, tive todas essas coisas que eu te falei, 9 cirurgias em emergência, tudo, mas um estado... Isso foi o que aconteceu, essas 9 que você fala? Foram depois. 18 horas, foram depois depois da vitória, quer dizer, foi... Depois da EQM. Depois da EQM, fiquei hospitalizado 3 meses e 1 semana. Foi durante esses 3 meses essa cirurgia? Durante muitos meses eu não saí nem da cama. Eu cheguei a pesar 28 quilos. Entendeu? Mas nesse estado que nós estamos aqui agora. Tranquilo, tudo em paz. Entendendo tudo. Os médicos, quando me levavam para a cirurgia, eles só me apagavam no último momento. Eles falavam assim, quando você está acordado, eu estou tão tranquilo que está tudo em paz. Então isso é energia, gente. Isso é o processo energético. Isso é que tem relação, vamos dizer assim, é isso que é assistência. Sabe? A assistência começa pela energia, porque isso é um mundo energético e a gente vai descobrir quem a gente é. A base disso, por isso que eu falei em autocognição, é a gente saber quem a gente é. Não interessa explicar para fora que tem vida depois da morte. Me interessa explicar para dentro que eu sou um espírito imortal. Entendeu a diferença? Não tem que provar para ninguém isso. Entende? Isso é muito importante. Isso todos os episódios, esse é o 5º episódio que a gente está fazendo aqui, né? E todos os primeiros 4 a gente sempre fez muita questão de enfatizar isso aqui. A gente está fazendo um bate-papo, trouxemos aí alguns convidados, mas que a nossa intenção é que nunca ficar convencendo ninguém, né? Porque a gente sabe que esse impacto, no final das contas, não adianta em nada. Não adianta de nada. A gente fica não é entrar num embate. Fica tentando defender A ou B. Não é isso, entendeu? A pessoa tem que ter a experiência dela. Porque, por exemplo, você falou o caso lá... Ela tem que ter a experiência dela. Depois da experiência dela, alguém vai te dizer que tem, que não tem, que você é o que você Fica secundário isso, né? Fica secundário isso, cara. Fica secundário. Sim. Uma própria questão da autocomprovação. Você teve aquela expansão, volta sabendo... Isso eu já vi muitos casos, né? A pessoa volta, ela sabe, como você falou, o nome do enfermeiro, ela sabe a vida da pessoa. Exatamente o que você falou. Então, essa noção, para quem é de fora, fala, mas isso pode forçar uma explicação, mas no fundo quem passa por aquilo sabe o quanto que aquilo é transformador. Exato. E até eu vi, né, até comentei no episódio que eu estava aqui, uma mulher também que ela viu um amigo de infância que era radiologista no hospital, e ela viu também fora do corpo, e sabia onde ele estava, tudo, e falou, fala pro fulano, meu Juan, tal. Então, a pessoa pode falar, como é que alguém descobre algo quando ela estava ali na cama, sabe coisas que nem os demais eles sabiam. Então, para nós é muito óbvio, mas para que seja importante o processo da autoexperimentação, né? Claro. Que é o fato que você teve. Não importa se alguém vai acreditar em você ou não. O que você vivenciou chancela toda uma base teórica que muita pessoa está aí tentando entender, né? Então, agora, esse processo que você vivenciou, você falou que levou 30 anos para se transformar. Mas depois, quando você voltou para a tua vida cotidiana, assim, o que você sentiu de impacto diferente? Assim, já te explico isso. Aí o negócio da amputação vai vir com isso daí. Então fiquei 3 meses, 1 semana hospitalizado. E durante a hospitalização, eu não estava nem... O meu maior objetivo era sentar no vaso, cara. Sentar no vaso é uma coisa maravilhosa. As pessoas não sabem como é bom você poder ir ao banheiro sozinho. Sentar lá e pronto. E você ter que ficar 3 meses na cama sem sair da cama é um horror. Eu falei, o meu sonho de consumo era esse, entendeu? Então eu não estava preocupado com... Por um lado, uma coisa banal, né? Por outro lado, você avalia. Para quem não passa por isso, né? Aí
passou isso aí, passou-se os 3 meses, uma semana eu fui para casa com a minha mãe. Eu estava acostumado a fazer as compras de casa, né? Eu dirigia, fazia as compras, carregava as compras, para minha mãe, né? Quando eu estava em casa. Porque eu estudei fora durante muitos anos, e quando estava nos finais de semana eu fazia isso. Geralmente fazia a compra ou de mês ou de semana e já arrumava tudo para ela, ajudava minha mãe muito nesse negócio. Chegava em casa e falava assim, não tem nada em casa. Opa, já é o ímpeto de levantar e pegar a chave do carro. Eu vou pegar a chave do carro? Pô, eu vou dirigir. Você não vai no supermercado? Não vai poder carregar as coisas? Você não vai no supermercado. Você não vai no supermercado, você não vai carregar as coisas, por isso mesmo que você não quer ir no supermercado. Você não quer ir no supermercado, você está com vergonha de se mostrar para as pessoas. Isso é autorreflexão. Você está com vergonha. Aí eu parei, né? E falei, o que eu posso fazer com isso? Né? Nessas horas eu sempre paro, faço uma espécie assim de meditação, de aprofundamento naquela condição, né? E aí eu tive uma inspiração. A inspiração que veio foi a seguinte: muita gente passa por esse planeta, gente avançada, passa por esse planeta e passa desapercebido. As pessoas não conseguem absorver o íntimo daquela pessoa ou coisas que aquela pessoa tem no íntimo. Todo mundo vai olhar para você. O que você vai fazer com isso? Aí, opa, já entendi. Minha missão agora vai ser visto. Claro que as pessoas vão olhar para você, né, com pena, mas é isso. Você vai ver o íntimo delas rapidamente também. Elas vão se expor quando elas fizerem isso com você. Você está se expondo e elas estão se expondo. É um momento íntimo, público. Entendeu? Entendi aquilo com 21 anos. É profundo isso, né? Profundo. Falei. Aí, a partir daí, saí e falei, eu vou. Aí minha mãe ficou, você o quê? Falei, eu vou. Não tinha nem roupa, cara. Não tinha nem roupa que dava em mim mais. Entendeu? Você imagina, eu tava com, eu devia estar com uns 40 quilos só. Eu dei, porque... 3 meses no hospital. Eu fiquei 28 dias que eu te falei, que chegou uma hora que a minha fisioterapia não conseguia levantar o pé da cama, cara. O fisioterapeuta trabalhou muito comigo. Eu trabalhei muito para conseguir ficar em pé. Mal conseguia andar de muleta. 3 meses é o suficiente para atrofiar o corpo Atrofia todo, tudo, né? atrofia tudo. E não, eu tive muitos sangramentos, eu tive muitas hemorragias. E aquilo o organismo, a primeira coisa que ele consome é a musculatura. Ele consome toda a musculatura para poder sobreviver. Entendeu? Então eu virei assim, aqueles caras da Etiópia, tudo beldade perto de mim. Aí, cara, é uma loucura. Então, o que acontece? Saí e fui lá no tal do... Quem conhece do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro sabe o que é o Boulevard. Boulevard é um supermercado assim super on point, e tava cheio pra caramba naquele dia, entendeu, cara? Aí eu me apresentei pra sociedade daquele... Depois daquilo, não tive mais vergonha de nada, entende? De me apresentar e assumir aquela persona